Trazemos agora uma notícia que foi divulgada no final de semana, ainda não tivemos tempo de comentar aqui no programa, mas de hoje não passa, traremos agora essa informação para você. É o seguinte, um ex-auxiliar de Luiz Henrique Mandetta relata em livro que na véspera de sua demissão, o ex-ministro fez um desabafo e deixou escapar que gostaria de atirar nos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Hugo Braga, diretor de comunicação do Ministério da Saúde na gestão de Mandetta, descreve com detalhes reuniões, ligações telefônicas e incêndios apagados pela comunicação da pasta. Teria dito Mandetta em 15 de abril deste ano, um dia antes de ser exonerado. Abro aspas. O problema é aqueles filhos dele que ficam o dia inteiro xingando nas redes sociais. Sorte que eu não mexo com essas coisas. Minha vontade é pegar um 38 e cravar neles. Pelo menos passava a minha raiva, fecho aspas. O ex-ministro diz não se lembrar dos fatos narrados e afirma que, em meio à epidemia, os filhos do presidente não faziam parte de suas principais preocupações. Bolsonaro chegou a comentar o caso no final de semana. Ele disse: vou procurar saber, ouvi dizer isso aí, quero emprestado o livro de alguém porque eu não vou comprar um livro desse cara de jeito nenhum. Se for verdade, o cara está negando tudo que ele estudou, inclusive o seu juramento quando se formou. Vontade de atirar em mim, é isso mesmo? Ou nos meus filhos? A frase atribuída ao ex-ministro, contudo, não consta do seu livro lançado em setembro, mas na verdade consta do livro de Hugo Braga. Fiuza. Ô, Vitor, pouco a dizer sobre isso, só que se o Mandetta não é quem parece ser, isso a gente já sabia. Ele parecia ser, se apresentava como aquele ser sereno, técnico, científico, criterioso, que ia conduzir os brasileiros em segurança através da pandemia. E ele era um político num palanque, como ele já demonstrou, com as suas premissas todas caindo que nem castelo de areia, todas, né? Lockdown irracional, né? Já tem assim, pelo menos 5 universidades importantes no mundo demonstrando que o lockdown horizontal, sem critérios, sem segregação de grupos de risco, não salvou ninguém, não reduziu níveis de óbitos em lugar nenhum. Já temos a própria OMS, David Nabarro, falando que esta era uma medida que fosse adotada só em condições muito específicas, e o Mandetta apregoava isso, né, como se ele fosse ali ungido, né, da responsabilidade, da empatia, da ética, e ele enganou bastante, porque ele tinha aquela conversa ali, né, serena, e quando ele viu que ele estava o dia inteiro na televisão e o verdadeiro objetivo dele era se cacifar politicamente, aí que ele não parou mais de falar, falou de tudo. Falou da favela, do traficante, que traficante também é gente, né? Tem toda uma literatura aí de pantomima de alguém que se apresentava como o líder da maior crise sanitária, pelo menos por conta de como foi a reação a ela, né, em muitos anos. Então, se ele teve essa explosão, eu acredito, porque um homem que dizia ao país que as pessoas deveriam, de fato, guardar distância entre elas, não se tocarem em hipótese alguma, e sai do cargo se abraçando com todo mundo, ele não é quem parece ser. Pois é, né, Augusto? Tem um dia de Rodrigo Janot, do ex-ministro Mandetta, né? O Mandetta é um político, né? Imagina, né? Se ele vai pensar no juramento de Hipócrates, nada disso. E, claro, a resposta dele confirma o que disse o assessor, senão eu ficaria indignado. Jamais falei isso, agora eu não me lembro. Tanto é importante essa declaração, né, para revelar o caráter de alguém que o assessor não esqueceu. Então o problema do Mandetta, pelo menos hoje, não são os filhos do Bolsonaro, é o assessor. Diga, Ana.
Por mais que, né, nós tenhamos percebido aí o perfil, né, do Mandetta, o perfil político, infelizmente aí usou a pandemia como palanque político, depois saiu uma saída, como o Fiuza colocou, uma saída bem hipócrita, enquanto ficava na televisão pregando "fica em casa". Apesar disso aí, é difícil a gente comentar, né? Como falamos aqui nos Estados Unidos, o he said, she said, ele disse, ele não disse, mas a gente sabe que existe, né, essa animosidade do Mandetta em relação ao governo, ao presidente Jair Bolsonaro. Então agora quem ficou curiosa para ler o livro fui eu.